Então, vou usar esse setor de Itapiranga para falar um pouco sobre o percurso e a cobertura também, né? Então, esse setor é um setor bom para analisar porque ele é um pouco irregular, né? Então, vai ser interessante, melhor do que um setor padrãozinho, né? Qual que seria a metodologia do percurso? Escolher um ponto, de preferência que seja o ponto inicial do setor, ou um ponto de fácil acesso, né? Eu acho bacana começar no ponto mais a noroeste do setor, né? Mas pelo que diz no manual teria que ser o ponto inicial, né? Então a gente teria que localizar lá o ponto inicial, supondo que fosse aqui, enfim, né? E começar por ele. Se a gente começa mais a noroeste, a gente consegue fazer uma coisa que é bem interessante, que é ir fazendo ele meio que no sentido horário aí, e completando todas as quadras. Enfim, vamos pelo que está no manual, né? Então, se possível, encontrar o ponto inicial, né? Nem sempre, não são todos os setores que dá para chegar no ponto inicial, né? Porque às vezes é um encontro de dois rios, enfim, né? Mas quando for rua é tranquilo. Então vamos supor que o ponto inicial seja aqui, né? Então como é que a gente vai fazer o percurso desse setor? Depois de chegar lá no ponto inicial, tirar uma foto, enfim, né? A gente vai iniciar o percurso sempre pela direita, né? Nos setores urbanos sempre pela direita, listando sem deixar para depois na hora em que encontra os endereços, né? E registrando conforme aquela ordem de percurso. Então, primeiro as edificações da frente, depois as dos fundos, e quando tiver mais de um pavimento, primeiro os mais altos, depois os mais baixos. Então, nesse caso aqui, eu começaria por aqui, e depois de iniciar uma quadra, eu tenho que percorrer todas as faces da quadra, uma de cada vez, registrando todos os endereços e sem deixar o registro para mais tarde. Então, se eu não conseguir identificar que tipo de edificação que tipo de espécie eu posso colocar um registro como pendente para verificar depois. Mas não posso deixar de registrar o endereço para vir ver depois, porque senão a gente vai esquecer. Então é muito mais fácil a gente ver quais foram as pendências que ficaram das espécies e retornar, do que lembrar, acho que não registrei um lá naquela face porque não consegui identificar a espécie. Então, supondo, né, que esse setor, o ponto inicial seja aqui, eu venho aqui, me posiciono e faço todas as faces dessa quadra, depois escolho uma quadra vizinha, que poderia ser essa aqui, e depois essa aqui, percorrendo todas as faces de cada quadra, e aí até percorrer todas as quadras. O que eu não posso é começar uma quadra, e começar outra, e enfim, né? E fazer uma bagunça. E também não posso deixar pendência na face. Tem que ir até registrar todos os endereços, fechou a face, vai para a próxima, fechou a face, vai para a próxima, e assim por diante. Então vamos dar uma olhada aqui no percurso usando o Street View. Vou posicionar o bonequinho aqui e vamos olhar. Nosso setor está para cá. Então, o primeiro endereço desse setor, no Street View a gente não vai conseguir ver tudo, né? Mas aqui, esse aqui seria o primeiro endereço, né? Ali vai ser a última fase que a gente vai fazer depois. Então esse endereço está virado para cá. Opa! Deixa eu retornar aqui. Aqui é o número. Está um pouco difícil de ver aqui, mas enfim, está o número ali. Daí a gente consegue identificar pelo número. E aí tem que ver se não tem edificações de fundos, né? Esse aqui é o próximo endereço. Sempre tem que verificar se não tem fundos. Na prática lá fica mais fácil de ver e tem que perguntar, porque a gente vai precisar identificar se tem morador e o nome do morador também, né? Então tem que ir fazendo e perguntando. Então aqui também, mais um endereço, né? Não dá para ver se tem fundos. E aí a gente vai registrando, conforme a gente vai encontrando.
Aqui tem um endereço que tem mais que um pavimento, já vai ficar legal para a gente olhar para ele. Aqui o primeiro, né? Encontrei uma edificação com mais de um pavimento. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Identificar se é tudo uma casa só, que é o mesma família ali ocupa a parte de cima e a parte de baixo, ou se são dois endereços diferentes, né? Um com acesso aqui e outro com acesso aqui. Aí, se eu identificar, por exemplo, são dois endereços, então vai lá o número 30, né? Parece que é aqui. Andar térreo e porão, né? Aqui é esquisito chamar de térreo e porão porque está acima, né? Mas pode ser térreo e porão ou sobrado e térreo, né? Aqui fica mais como um porão mesmo, né? Então térreo e porão. O importante é identificar, né? Poderia ser andar e térreo também, não teria problema, ou sobrado e térreo. Mas aqui térreo e porão ficaria bem interessante, porque isso aqui tem bem cara de porão, né? Aqui um pavimento só. Vamos descendo aí no percurso para a gente ver o que a gente encontra. É mais difícil de enxergar as edificações dos fundos no Street View, mas aqui parece que tem uma. Esse é um exemplo bem interessante. Vamos usar esse aqui. Por quê? Vamos supor, e provavelmente que as duas casas têm o mesmo número, porque elas estão no mesmo terreno e o número identifica a posição no logradouro, né? Então, provavelmente é frente e fundos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma edificação de frente, uma edificação de fundos. E a da frente tem dois pavimentos. Como é que é o registro certo disso aqui? Primeiro eu coloco sobrado e térreo, sobrado frente, sobrado térreo e fundos, ou frente, sobrado, frente térreo, frente porão e fundos? Qual que é a ordem certa? A ordem certa é identificar o primeiro elemento que a gente vai usar no complemento é o que identifica a posição no terreno nesse caso, né? Então frente. Então frente e aquele lá vai ser o fundos. Só que como frente tem dois endereços, então eu vou usar o quê? Frente térreo, frente porão. Ou se eu quiser usar andar e térreo, enfim, né? Mas aqui no caso é térreo, porão, fica ok. Depois aquela lá só vai ter o primeiro elemento, né, que é o fundos. Então esse aqui vai ter dois elementos, que é o térreo e o porão, e a de trás vai ter só um elemento, porque lá no fundo só tem uma casa, né, aparentemente. Lógico, tem que ir perguntando, né. Outra coisa, quando cheguei naquela casa ali e encontrei alguém em casa. Já dá para tentar ali, com a listinha em papel e fazendo as anotações, descobrir quem que é o morador, se são duas casas, se atrás tem uma, quem que é o morador, que daí a gente não precisa bater em todas as casas para perguntar o nome da pessoa e entender, né? Então às vezes a gente acha um vizinho ali que conhece os DK, os lá e já facilita. Cheguei aqui, não encontrei ninguém ali, não encontrei ninguém lá, mas nessa casa tinha gente, consegui perguntar e consegui identificar que tem morador. Que aí a gente pode utilizar essa informação para preencher o endereço e evitar de deixar sem o nome da pessoa ali, que para o CNF não é um interessante. Inclusive tem um indicador do CNF de porcentagem ali que ele aceita, né, sem de domicílios fechados, né? Enfim. Então quando a gente for, quando for fazer já vai perguntando, né, e tentando descobrir, vai fazendo os registros. Cheguei no final da primeira face aqui na plaquinha de pare. Registrei esse endereço ali, enfim, os demais nesse endereço. Aí eu finalizo essa face e começo a próxima. Vamos tentar ir para cá. E aí eu vou indo pela direita, mesmo esquema. Frente e fundos. E os andares mais altos, depois os mais baixos. Então lá, aquela casa lá parece que tem fundos, já tem que perguntar. E antes de ir a campo também dá para dar essa olhadinha aqui no Street View, no setor que a gente vai fazer, para já ir se familiarizando com o setor, né? Vendo se tem bastante casa de fundos, enfim, né? Eu vou até sair do Street View agora porque acho que essa parte já ficou ok.
E aqui na visão do Google mesmo, dá pra gente enxergar bem, né? Então aqui, ó, já vejo que aqui naquela casa que eu não enxerguei tem mais casas para trás. Porém, o que me parece aqui é que o acesso dessas casas é por aqui, pela última face dessa quadra. E dito e feito. Lá é aquela casa que a gente iniciou antes, e essa aqui está para essa face, e aqui tem uma entradinha, né? Então aqui tem que ver lá que número que eles usam, se for o mesmo número dessa, aí vai ser fundos 1, fundos 2, fundos 3, né? Lembrando que sempre seguindo a ordem, né? mais para frente e para as mais para o fundo. Ou se elas tiverem números diferentes, né? Terrenos diferentes, aí a gente identifica pelo número. Então tem que ir lá e perguntar, não tem outro jeito. Então esse reconhecimento prévio no Google facilita bastante, né? Aqui a gente já vai vendo que quando a gente passou parecia que tinha só uma casa de fundos, agora já parece que tem duas, né? Essa aqui tem que identificar por onde que é o acesso. Então já é bom para a gente ir tomando um conhecimento aí do setor e entendendo ele. Deixa eu marcar de volta aqui. Então basicamente era o percurso é esse, né? A gente não pode deixar nenhum endereço para trás. Na hora em que encontra, registra para finalizar a face. Se ficar com dúvida, dá para colocar como pendente de espécie, mas já dá para ir perguntando para os vizinhos. E acho que é isso, né? É importante rever o vídeo para fixar bem os conceitos.